Os impactos negativos da pandemia, a gente sabe, são evidentes no setor produtivo do Brasil. E com as flexibilizações por parte dos gestores públicos, o que se espera é uma melhora no desempenho da economia. E quais são as propostas em discussão para as medidas do período posterior à pandemia, já que daqui para frente diversos setores vão precisar de investimentos para recuperar o ritmo das atividades? O deputado federal pelo Partido Progressista da Bahia, Cacá Leão, integrante da comissão mista que acompanha a execução financeira das medidas relacionadas à pandemia da Covid-19, é nosso convidado aqui no Issa Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Bom dia, seja bem-vindo, deputado. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da Tarde FM. É um prazer muito grande poder falar com vocês. Prazer todo nosso, muito obrigado por atender o nosso convite. Deputado, o que se espera do governo ou o que vem sendo articulado no âmbito da Câmara dos Deputados para que o governo tenha uma participação mais ativa no suporte ao setor produtivo no período pós-pandemia? Com certeza, Jefferson. A gente tem feito essas discussões, como você falou aí na abertura, na sua introdução. Eu faço parte de uma comissão mista que tem acompanhado os impactos do Covid na economia, uma comissão que é formada por 6 deputados e por 6 senadores. E a gente tem feito essas conversas não só com o governo, mas também com o setor produtivo, com a classe empresarial, porque o Brasil, na verdade, vai precisar do apoio, da mão dos seus governos. E a gente tem feito essas discussões no momento hoje que a gente vive essa crise ainda, que eu acho que ninguém imaginou que ela fosse ser tão longa, né? A gente aprovou no primeiro momento o auxílio emergencial de R$600, o prorrogamos, estamos em fase de discussão aí até o final da próxima semana de uma nova prorrogação, provavelmente até dezembro, desse auxílio emergencial, aí provavelmente com um valor menor, mas é uma discussão que ainda está sendo feita, como também de apoio dos bancos públicos, principalmente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do Banco Central. As empresas, a gente aprovou propostas para ajudar as micro, pequenas e médias empresas, aprovamos propostas no Congresso Nacional para ajudar também as grandes empresas. Estamos fazendo discussão de desoneração de folha de pagamento para ajudar a retomada do Brasil nesse momento. É uma pena, infelizmente, a gente gostaria de ver o Brasil num outro momento, utilizando dos seus recursos para fazer investimento, para atrair novos investimentos, mas agora a gente vai precisar ajudar o país, ajudar o povo brasileiro a manter os seus empregos, a manter a empregabilidade, para que a gente consiga manter uma renda digna para o cidadão. Pois é, essa comissão mista, conforme o senhor mesmo destacou, é composta por 6 deputados, 6 senadores e já recebeu ministros de Estado, presidentes de bancos públicos. Qual tem sido a disposição desses representantes do poder público de colocar em prática essas propostas aprovadas pelos parlamentares no sentido de dar um suporte mais robusto à economia nesse período pós-pandemia? Olha, Jefferson, não é fácil. Não é fácil no meio de uma crise, num momento como o que a gente viveu principalmente há cerca de 3, 4 meses atrás, um surto, uma crise inicial forte, você implantar um programa como o auxílio emergencial, você montar programas de estratégias de saúde, que eu acho que talvez esse tenha sido o grande erro do Brasil. O Brasil não, quando viu a pandemia começando na China, quando viu a pandemia começando nos outros lugares do mundo, não deveria ter esperado ela chegar aqui para começar a se preparar. A gente esperou ela chegar aqui para começar a se preparar, para ir atrás de respirador, para ir atrás de testes rápidos. Isso, inclusive, acabou acarretando aí nessas confusões que a gente está vendo, a Polícia Federal trabalhando, e eu defendo que todo mundo que criou problema durante a pandemia, que cometeu ato de corrupção durante a pandemia, tem que pagar
realmente pelos seus erros, mas o Brasil, aí a saúde do Brasil poderia ter se preparado um pouco mais quando viu a confusão da pandemia começar na China, porque é inevitável, na velocidade que ela estava se espalhando pelo mundo, que ela chegasse aqui. Mas o Brasil fez a sua parte, montou em primeiro momento o auxílio emergencial, que é um programa de sucesso, um programa que foi montado, e aí eu tenho que parabenizar a economia, eu tenho que parabenizar a Caixa Econômica Federal também pela operação feita disso aí. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, a maior potência do mundo, paga o seu auxílio através de cheque pelo correio. O Brasil criou um aplicativo, pagou, mesmo com toda a dificuldade. Hoje a gente já tem aí grande parte da população. Nos primeiros meses houve uma dificuldade muito grande no recebimento, aquela questão da análise demorada, alguns erros de quem não deveria ter recebido, recebeu, quem deveria receber não estava conseguindo receber, que para mim é outra grande... Acho que quem recebeu, Jefferson, o auxílio emergencial, sem ter precisado receber, cometeu um crime tão grande quanto quem fez aí essas confusões, essas roubalheiras na questão da saúde. Então, o Brasil implantou, no primeiro momento, o auxílio emergencial. O Brasil depois foi para essa montagem aí de ajuda às micro, médias empresas. A gente tem conseguido caminhar. Graças a Deus a gente tem conseguido caminhar. A Bahia, para a gente, é um exemplo. O exemplo que foi dado pelo prefeito ACM Neto e pelo governador Rui Costa, acho que serviu de exemplo para todos os outros prefeitos do estado da Bahia, de se unirem em relação à pandemia, de se unir. E a gente, graças a Deus, tem conseguido enfrentar e tem conseguido passar por ela muito melhor do que outros estados brasileiros que têm tido muito mais dificuldade do que a gente aí na Bahia. E temos que continuar trabalhando, continuar vendo quais são agora os setores que foram mais afetados, principalmente agora, nesse momento de reabertura do comércio, onde os casos têm aumentado ainda um pouco, e é natural, porque as pessoas voltam a circular nas ruas, mas nesse momento, desse novo normal, porque ainda não é o normal, a gente só vai voltar a ter uma vida normal quando a gente tiver uma vacina em grande circulação, mas nesse normal que a gente tem vivido, a gente aprender com tudo isso e tirar as lições e ajudar o povo brasileiro e o Brasil a sair dessa. Cacá, no passado você foi relator do orçamento na Comissão Mista de Orçamento e tem uma experiência, uma participação importante na discussão sobre até a execução orçamentária de 2020. Essa mudança para o estado de calamidade e que, de alguma forma, dá uma flexibilização no cumprimento e na execução do orçamento, não só da União, mas também de estados e municípios. Você acredita que essa flexibilização ela deve aumentar a fiscalização para que sejam bem executados os recursos previstos nos orçamentos? Com certeza, Fernando. O orçamento de 2020, ele acabou sendo todo transformado, né? Com o orçamento da PEC de guerra, com os recursos que precisaram ser realocados para a saúde, com os recursos que precisaram ser realocados para o auxílio emergencial, tudo acabou havendo essa modificação e a gente aprovou para que o governo fizesse isso. Agora, acho que para que os governos fizessem, né? Os governos tanto estaduais quanto federais quanto municipais. Agora, acho sim que a fiscalização desses recursos ela tem que ser muito bem feita, muito grande, porque, infelizmente, tem gente que vai se aproveitar da pandemia, e se aproveitaram da pandemia. E essas pessoas têm que pagar, como já tem muita gente pagando, viu? A gente tem visto, ontem mesmo eu estou em Brasília aqui, vi aqui no Distrito Federal uma grande operação aqui que prendeu secretário de saúde do GDF e a grande parte da equipe da Secretaria de Saúde por desvio de recursos. Então, acho que essas pessoas precisam pagar pelos seus erros, sim. O Brasil tem muito pouco dinheiro e esse dinheiro precisa ser muito bem utilizado. E a montagem do orçamento para 2021 vai levar muito em conta também o que foi gasto, o que foi feito em 2020. O orçamento de 2020 vai se transformar num espelho para 2021, porque a gente vai precisar
continuar tocando as coisas até que a gente tenha uma vacina circulando e a gente consiga ter a solução desse problema. Com relação à execução das emendas parlamentares, deputado, o senhor tem acompanhado isso? Elas estão acontecendo, já que o orçamento é impositivo para as emendas? Olha, Fernando, o governo federal esse ano, e já no ano passado, havia adotado uma medida de pagamento das emendas parlamentares já no início do ano, e isso foi repetido agora no ano de 2020. Então, eu, por exemplo, posso falar por mim, tive praticamente 100% das minhas emendas, o que não foi pago já está empenhada e em processo de execução, que precisa de licitação, que precisa. Como eu sempre procuro colocar e alocar as minhas emendas, geralmente para a saúde, que é uma emenda que ela é paga direta de fundo a fundo, eu tive praticamente as minhas emendas parlamentares todas pagas já do ano de 2020, como foi em 2019 também. Então, o governo sempre teve, desde o começo, essa preocupação de se pagar as emendas parlamentares no início do exercício financeiro, logo na abertura do orçamento. Cacá, mudando um pouco de assunto, indo para a área da política. O PP aqui em Salvador anunciou que deve marchar com a candidatura de Olívia Santana, do PCdoB, à prefeitura. E o senhor é filho do presidente estadual, o vice-governador João Leão, deve estar acompanhando também as discussões em outras cidades da Bahia. Como é que está o posicionamento do Partido do Progressistas aqui no nosso estado com relação às eleições de 2020? Olha, a gente tem procurado conversar, dialogar. A gente tem cerca aí de 230 candidatos a prefeito nos 417 municípios da Bahia, onde a gente não tem candidato. A gente tem procurado apoiar, dando preferência a partidos que compõem a nossa base aliada, capitaneada pelo governador Rui Costa, pelo vice-governador João Leão, pelo senador Otto Alencar, pelo ex-governador Jacques Wagner, e temos feito essas discussões. Cada caso, cada município é um caso. Você falou, por exemplo, da questão de Salvador, onde a gente está aí em conversas bastante adiantadas com o PCdoB, com a candidatura, com a pré-candidatura ainda da deputada Olívia Santana. Estamos finalizando essas discussões. A gente costuma dizer que na política o casamento ele pode ser desfeito até na porta do altar. E a gente vai fazer essas discussões até o período das convenções, até o momento que tiver, porque eu até conversei isso um pouco com o governador Rui Costa. Eu acho que o governador precisaria ter entrado muito mais nessa questão de unidade da base. Eu acho que a nossa base em Salvador está ainda com candidaturas demais. A gente precisaria reduzir o número dessas candidaturas para poder elevar o nível dessa disputa para que a eleição vá para o segundo turno. Se continuar do jeito que está, provavelmente o candidato, o vice-prefeito, que é pré-candidato a prefeito, Bruno Reis, leva a eleição no primeiro turno. Então precisa haver uma discussão mais coesa nessa questão de Salvador. E nos outros municípios a gente tem feito, a gente tem dialogado, a gente tem conversado, onde a gente tem candidato, a gente tem procurado agregar às nossas candidaturas apoio importante que nos levem à vitória. Eu acho que o resultado da eleição de 2020 é muito importante, principalmente para quem pensa numa política maior, para quem pensa numa política estadual, para quem pensa numa política nacional em 2022. Deputado Cacá Leão, muito obrigado. Deputado Cacá Leão, deputado federal pelo Partido Progressistas aqui da Bahia, também integrante da comissão mista que acompanha a execução financeira das medidas relacionadas à pandemia da Covid-19. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até a próxima. Eu que agradeço a vocês a oportunidade e espero que isso passe logo para que a gente possa estar aí juntos nos estúdios conversando e prestando conta do trabalho que a gente tem feito aqui em Brasília para vocês. Para mim é um prazer muito grande. Obrigado, Jefferson, obrigado, Fernando, e obrigado a toda a equipe da Tarde FM.
Vai ser um prazer e a gente lembra, essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h46 na Tarde FM.